Então você começou a estudar para concurso, está pensando em começar a estudar, mas está meio perdido, não sabe por onde começar. Você caiu no vídeo certo. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o passo a passo de como você deve começar a estudar para concurso com o pé direito do jeito certo. Como eu faria se estivesse começando a estudar hoje para concurso. Vou explicar nos mínimos detalhes, vou abrir a tela do meu computador aqui junto com você, vou abrir o site das bancas organizadoras, organizar a rotina junto com você, definir materiais de estudo, fazer tudo aquilo que você precisa para começar a estudar. Mas esse vídeo aqui vai demorar, vai ser um vídeo mais longo, então se você não tem tempo para assistir ele agora, não tem problema. Depois você volta e assiste, mas se você tiver com tempo, se você tiver com disposição, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai sair com direcionamento do que você precisa fazer para começar a estudar para concurso, beleza? Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre como começar a estudar, como é que eu começaria a estudar hoje, o passo a passo, nos mínimos detalhes, tudo aquilo que você precisa, beleza? Antes disso, se você for um seguidor raiz, que você já tá aqui há mais tempo, clica no botão de gostei e não se esquece. Se você estiver chegando agora, você não me conhece, então não precisa clicar agora no botão de gostei, mas quando alguma coisa aqui te agregar, não se esquece, clica lá no botão de gostei, porque ajuda muito ao canal propagar cada vez mais. Sem mais enrolação, vamos começar. A primeira coisa que você precisa quando você decide estudar para concurso é definir para qual concurso você vai estudar, porque as pessoas costumam ter essa ideia, né? Porque os nossos pais, nossos tios, pessoas da nossa família, eles estudavam para concurso, né? Seu pai fazia o concurso da Caixa, do Banco do Brasil, fazia o concurso da Receita Federal, fazia o concurso dos Correios, concurso que tinha, todo mundo fazia. Mas hoje em dia, com esse universo cada vez mais especializado que a gente tem, é impossível você conseguir focar em todos os concursos que aparecem, porque certamente se você não focar em uma área, vão ter pessoas muito mais competitivas que você, que já começaram a estudar há algum tempo e que vão partir na sua frente quando o edital for publicado. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, vou compartilhar a tela aqui com você e vou mostrar um resuminho aqui, você precisa escolher a sua área. Então, eu listei algumas das áreas que a gente tem no mundo dos concursos, que são tribunais, polícias, área fiscal, bancária, administrativa, jurídica, tem várias áreas que você pode escolher e cada uma delas vai fazer coisas diferentes. Então, é bom você dar uma pesquisada antes de definir qual é a área que você vai estudar e focar em uma dessas áreas para definir quais são as matérias que você vai estudar, ficar mais craque antes dos editais saírem, antes de você focar em uma prova específica. E como é que você define? Se você não tem nenhuma noção, eu tô fazendo esse vídeo bem básico mesmo, bem inicial, então eu tô imaginando que você não tem nenhum conhecimento sobre esse tema. Cara, tem várias formas de pesquisar sobre o que você pode fazer. A primeira coisa é você saber quais são os cargos, o nome dos cargos que você pode assumir em cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, tribunais, você vai assumir geralmente cargos de técnico e analista de tribunais. Então você pode pesquisar no YouTube, onde a gente está agora, sobre técnico e analista de tribunais, sobre o salário, sobre o que faz, a atividade. Certamente você vai encontrar vídeos falando sobre isso. Então nas polícias você pode ser policial civil, você pode ser policial militar, você pode ser policial federal, você tem vários cargos nas polícias também. É importante você olhar também o que faz cada um deles, é importante você olhar o salário para ver se lhe interessa, quais são as atividades, quais são as fases do concurso, porque nas polícias, sobretudo, você tem parte de TAF, você precisa estar bem, estar treinando para poder ser aprovado nesse concurso, porque não tem só prova. Então, são várias especificidades que eu não vou passar por cada uma delas aqui. É melhor que você pesquise para definir qual é a área que você vai estudar, mas é importante que você defina antes de começar a sua preparação, porque se você não fizer isso, você vai querer atirar para todo lado e isso normalmente não funciona. Se eu tivesse começando a estudar hoje, provavelmente eu faria a mesma coisa que eu fiz quando eu comecei a estudar, que era estudar para a área de tribunais, que foi a área que eu escolhi na época. Então, por isso, eu vou marcar estudar para a área de tribunais, que foi a área que eu escolhi na época que eu comecei a estudar. Estudando para a área de tribunais, que eu defini que seria a minha área, o que é que eu tenho que saber posteriormente a isso? A primeira coisa que eu preciso saber é quais são as provas que eu tenho a oportunidade de prestar nessa área e, posteriormente, quais são as matérias que são mais cobradas nessas provas para definir quais são as matérias que eu vou começar a estudar. Para isso, a gente precisa pegar editais anteriores dessa área. Se você for completamente leigo, você não conhecer o universo dos concursos, que é onde eu imagino que você está partindo agora, para fazer isso, para pegar editais anteriores, eu recomendo muito o site do QConcursos. Por quê? Porque se você vier aqui, ó, em todos os concursos, eles têm um motor de busca muito bacana para você saber quais foram os últimos concursos que tiveram naquela área, pesquisar editais e ter informações sobre aqueles concursos. Então, se você pegar aqui, se eu escolher a área de tribunais, eu tenho tribunais federais e tenho tribunais estaduais, os TRFs, TRS, TRTs e TJ
TJs também e os tribunais superiores. Então, eu posso dar uma analisada aqui nos editais. Se eu escrever aqui TJ, você observa que ele já me entrega aqui todos os TJs do Brasil. Então, se eu quiser, por exemplo, saber quando foi a última vez que o TJCE, que é o TJ do meu estado, fez prova, eu coloco aqui TJCE, filtro, e ele vai me mostrar todos os concursos que aconteceram para o TJCE, inclusive aqueles que já estão autorizados, mas que não aconteceram ainda. Então, se você observar, o juiz leigo, juiz substituto, analista e técnico, ou seja, aqui, ó, analista e técnico do TJCE em 2014. Opa, aí eu dou uma olhada aqui e aí eu tenho a página oficial do concurso, eu tenho as provas para resolver, tenho o edital do concurso se eu quiser pegar e assim por diante. Então, você consegue analisar o edital olhando por aqui. Se você quiser ir para a página do concurso, você pode clicar aqui e para a página do concurso você já entra direto na página do concurso e aí você clica aqui no edital. Para analisar o edital anterior que você escolher pegar da sua área, do seu concurso, seja de um TJ, seja de um TRT, seja de um TRF, ou seja de uma polícia ou de outro concurso que você escolher fazer, o importante é você observar quais foram as matérias que foram cobradas nesse edital. Geralmente as matérias estão lá embaixo do edital. Ó. Se você observar, você vem até lá embaixo, ó, você vem o edital todo aqui, ó, descendo, 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 até o ponto que o edital chega em conhecimentos básicos para todos os cargos de nível superior e médio, e depois ele vai separando por cargo, e aqui você vai analisando quais são as matérias que são cobradas. Qualquer concurso de polícia tem isso, qualquer concurso de tribunal tem isso, qualquer concurso de qualquer área que você quiser fazer, área fiscal, área administrativa, todos eles você vai pegar editais anteriores de provas que já aconteceram para basear o seu estudo futuro, porque o estudo ele é sempre baseado pelos editais que já passaram, que já aconteceram, para a gente basear e saber quais são as matérias que a gente provavelmente vai ter nos concursos que virão. Fazendo essa análise das matérias que caíram nas últimas provas de tribunais, se você quiser pegar tribunais de TJ, de TRFs, de TRE, de TRT, você pode fazer uma abordagem mais específica, por exemplo, se você já tiver decidido que você quer fazer TRT, ou TRE, ou TRF, aí você vai colocar já matérias específicas, por exemplo, no caso de polícia, se você já decidiu que você quer fazer Polícia Federal, aí você vai colocar as matérias específicas já da Polícia Federal. Mas se você aceitar fazer Polícia Federal, Polícia Civil, PM e assim por diante, você coloca matérias mais gerais, que são cobradas em todas essas provas, e aí você abrange mais o seu leque. Mas calma, depois você vai focar em um concurso específico, é só nesse início daqui para você começar a estudar, para você colocar o pezinho na água. Então eu não quero nichar para um tribunal específico ainda, eu quero ter a oportunidade de fazer TRT, TRE ou TRF, caso eu decida que é melhor focar em TRT agora, TRE ou TRF, a depender do longo prazo, beleza? Então se eu não quero focar em uma área específica ainda, eu não vou colocar direito do trabalho, processo do trabalho, eu não vou colocar direito eleitoral, nem nada disso. Eu vou colocar basicamente aquele ciclão básico que cai para qualquer prova de tribunal. Se você ainda não decidiu se você quer fazer PRF, PF, ou se você quer fazer Polícia Civil, Polícia Militar, o que é que você vai fazer? Quais são as matérias que caem em todas essas provas? Todas, sem exceção. Essas aqui? Então, são essas que eu vou começar. Separa ali entre 4 e 5 matérias para você começar. Analisou o edital, separa essas matérias. No meu caso aqui, quais foram as matérias que eu separei? Língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, no caso, porque algumas vezes cai com o nome de matemática, outras vezes cai com o nome de raciocínio lógico. Direito constitucional, direito administrativo, e aqui vem um porém aqui. O direito das pessoas com deficiência é um caso à parte na área de tribunais. Eu coloquei até uma observação aqui da resolução 230 de 2016. O que acontece? Essa resolução obrigava que fosse cobrado o direito das pessoas com deficiência, mas essa resolução ela foi revogada. Então, em algumas provas estão vindo, em outras provas não estão vindo. Então, eu não colocaria essa matéria de início, colocaria só depois no pós-edital, caso essa matéria venha no seu pós-edital. Ou mesmo se você quiser matar essa matéria depois, você pode matar também. Mas de início eu começaria com as 4 que você tem certeza que vão vir na sua prova. Quais são elas? Português, RLM, Direito Constitucional e Direito Administrativo, beleza? Como é que eu descobri isso? Analisando editais anteriores, assim como você vai fazer em qualquer uma das áreas que você for prestar. Feito isso, a gente vai precisar encontrar horas na nossa rotina para estudar essas disciplinas. Ou seja, eu já sei quais são as disciplinas que eu tenho que estudar, eu descobri isso analisando editais anteriores, mas agora eu preciso encontrar momentos na minha rotina para poder encaixar esse estudo e começar propriamente a estudar. Eu recomendo essa tabelinha aqui de estudo que pode servir para você, pode não servir, mas serviu para a maioria das pessoas do
do coach do Estratégia na época que eu era lá do coach do Estratégia, que eu dava coach lá pro pessoal. Eu começo propondo 7 horas de estudo semanais, ou seja, no início você vai estudar 7 horas semanalmente, como se você estivesse estudando 1 hora por dia. Claro que você pode fazer 2 horas num dia e ficar um dia sem estudar, você pode fazer 3 horas num dia e ficar 2 sem estudar. Eu não recomendo que você faça 7 horas todas num dia só, mas o importante é que no final da semana você tenha batido essas 7 horas. Por quê? Porque posteriormente a você bater essas 7 horas, você vai aumentar 1 hora na sua próxima semana. Então, se você bateu as 7 horas, na próxima você vai fazer 8. Se você bateu as 8, na outra você vai fazer 9. Se você bateu os 9, você vai fazer 10. Ao infinito, Matheus? Sempre? Para sempre isso? Não exatamente ao infinito. Até você estabilizar. Estabilizar em quantas horas? Estabilizar entre 20 e 25 horas se você trabalha e estuda, ou seja, se você está conciliando seu estudo com seu trabalho, e se você está só por conta do estudo, entre aspas, porque estudar demanda muito, você estabiliza entre 25 e 30 horas semanais e mantém isso a longo prazo. Tenta pelo menos manter isso a longo prazo. Certo, Matheus? Então, beleza. Eu já entendi como é que eu acho as matérias para estudar, quais são as matérias que eu tenho que estudar, já entendi quantas horas por semana, mais ou menos, eu foco na minha rotina para estudar. Show de bola. Mas como é que eu divido essas matérias nessa quantidade de horas que eu tenho de estudo? E aqui vou te apresentar uma ferramenta chamada ciclo de estudos. Pegando aquelas matérias que a gente descobriu que tinha que estudar, analisando os editais anteriores, essas matérias aqui, ó, eu pego e monto um ciclo de estudos dessas disciplinas. Então você pode ver aqui que a gente tem 4 disciplinas: português, direito administrativo, RLM, direito constitucional, e que essas disciplinas elas variam de hora para cada uma delas. A gente tem mais horas para português, um pouquinho menos de horas para direito administrativo e RLM e um pouquinho menos de horas para direito constitucional. Por que disso? Porque pelo menos no meu sentir, nas minhas dificuldades, isso daqui você pode adaptar para a sua realidade. Eu tinha mais dificuldade com português e RLM. E direito administrativo é uma matéria que é um pouco maior, é um pouco mais extensa, então ela requer um pouco mais de quantidade de horas. Direito constitucional já é uma matéria que é mais fácil, é mais tranquila e ao mesmo tempo é uma matéria que tem um tamanho um pouco mais reduzido em relação às outras disciplinas dessas 4 aqui que a gente tem. Então como é que funciona esse ciclo e como é que funciona o cumprimento desse ciclo? Basicamente, aquelas 7 horas, depois aquelas 8, 9, 10 horas que você vai estudar durante a sua semana, você tem para dividir em relação a essas disciplinas aqui. Então, se você observar, digamos, você vai começar estudando 7 horas, o que você vai fazer? Pô, se no dia 1, segunda-feira, digamos, você vai estudar 3 horas, então você começa estudando português e direito administrativo. Se no dia 2 você vai estudar 3 horas de novo, você estuda RLM e direito constitucional. Ah, Matheus, mas só deu 2 horas e meia. O que eu faço? Não, mas aí você tem meia horinha da revisão do dia anterior. Vou falar sobre revisão depois, mas basicamente a revisão está fora do seu ciclo, certo? Então você tem meia hora de revisão do dia anterior. Depois, no outro dia, você vai estudar 3 horas de novo, você vai estudar português e direito administrativo e vai fazer a revisão do dia anterior. Depois, no outro dia, você vai estudar 3 horas de novo, você vai estudar RLM, você vai estudar direito constitucional e você vai estudar meia horinha de português e fazer revisão do dia anterior. Por quê? Porque isso é um ciclo, depois ele volta. Para você entender como isso é um ciclo, eu até coloquei em um ciclo mesmo para você entender. Então, isso daqui é uma roda que nunca para de girar. Você começa por português, depois você vai para direito administrativo, depois você vai para RLM, depois você vai para direito constitucional. E quando você terminar direito constitucional, você volta para português, depois direito administrativo, depois RLM e depois direito constitucional de novo. Nunca para. É sempre um ciclo que você vai rodando até você fechar essas disciplinas. Estudar dessa forma com o ciclo é muito bom porque você não fica preso a um quadro de horários, por exemplo. Porque aquele quadro de horários onde segunda-feira você estuda A, terça-feira você estuda B, quarta-feira você estuda C, se você falha naquela quarta-feira, você fica meio em dúvida. Nossa, e aí? Na quinta-feira eu compro a quarta ou a quinta? Mas aí eu não tenho tempo para cumprir a quarta e a quinta. Deixa a quarta só para outra semana, aí você vai passar uma semana sem ver os assuntos da quarta, fica uma coisa meio estranha. Com o ciclo isso não acontece, porque se você tiver que furar um dia, não tem problema. Vou voltar aqui para a tela e vou mostrar para você. Digamos que você estudou na segunda-feira, tranquilo, estudou na terça-feira tranquilo, mas quando foi na quarta que você estudar aqui português, por exemplo, não deu para estudar. O que você faz? Não tem problema. Quando for na quinta, você volta estudando daqui, continua cumprindo o seu ciclo, chegou no finalmente, você volta e cumpre o seu ciclo de novo e assim por diante, você vai rodando isso daqui ad eterna, assim como você lê, né? Eu só coloquei aqui de uma forma redonda para você entender melhor, mas basicamente é como você lê, só cumprir aqui, volta, cumprir aqui. Em relação às revisões estão fora do ciclo. Se você observou, a gente não pôs horário
horários para revisão. Porque antes ou depois de cumprir o próximo dia, o que é que você faz? A revisão do dia anterior. Então, você, entre aspas, não cumpre o ciclo ali, faz a revisão do dia anterior, depois você continua cumprindo o ciclo no outro dia. Sempre revisão de 24 horas do dia anterior. E aos domingos você também não cumpre o ciclo e faz uma revisão daquilo que você estudou durante a sua semana. É mais ou menos por aí. Revisão é um assunto muito complexo, muito grande, mas esse vídeo aqui já tá gigantesco, então eu não vou me aprofundar muito nisso, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. E aí vem a última pergunta, que é por onde estudar? Por materiais pagos ou por materiais gratuitos? Gente, na verdade, o que acontece? O conhecimento ele tá na internet, ele tá aqui no YouTube, ele tá no Google, ele tá em todos os cantos. Se você quiser pesquisar, você vai encontrar materiais gratuitos para estudar para qualquer prova, para qualquer concurso. Agora, eles não vão estar organizados, eles não vão estar datados, eles não vão estar específicos para o seu concurso. Pode ser que tenha alguma coisa desatualizada, pode ser que tenha alguma coisinha que você precise modificar, pode ser que tenha alguma coisa que você precise acrescentar. Quando você compra um curso, na verdade, o que você está comprando é organização. Você está pegando um passo a passo, uma metodologia que aquela pessoa organizou e já deixou bonitinho para você cumprir. Se você tem disponibilidade financeira e tem pouco tempo, eu recomendo que você compre um curso. E aí você pode comprar uma assinatura ilimitada do Gran Cursos Online, do Estratégia Concursos, você pode assinar o Eu Vou Passar, você tem várias opções no mercado, a Casa do Concurseiro, Pontos Concursos, tem dezenas de opções no mercado. Se você quiser estudar por materiais gratuitos, eu vou deixar um vídeo aqui no canal onde eu mostro exatamente como você pode fazer para estudar por materiais gratuitos, porque esse vídeo aqui já está ficando muito grande, então é melhor eu parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar enorme e ninguém vai assistir. Então, se você quiser saber como estudar por materiais gratuitos, clica nesse vídeo aqui que você vai ter acesso a esse conteúdo e eu tenho certeza que vai te agregar muito. E não se esquece, lembra que eu te falei que se você estivesse chegando agora no canal, você não precisava deixar o like, só se esse vídeo te agregasse. Você chegou até o final dele, eu espero que eu tenha agregado valor a você. E se eu agreguei de fato, não se esquece, deixa um like aqui, deixa um comentário agradecendo ou deixa um comentário comentando alguma coisa que possa agregar aqui nos conhecimentos que eu mostrei aqui para vocês, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e impulsionar cada vez mais o vídeo. Então seu comentário ajuda muito, mesmo que seja só de agradecimento, e também uma curtida no vídeo que não custa nada para você, mas importa muito para quem está produzindo aqui o conteúdo, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal para ter acesso a mais conteúdos relevantes e gratuitos como esse aqui para você. A gente tem vídeo 3 vezes por semana aqui, segundas, quartas e sextas, e a ideia é aumentar cada vez mais. E não se esquece também de me seguir lá no Mod TFCC e também de conferir o link dos meus cursos aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.